Você já parou para pensar que é possível estudar exclusivamente por questões e ser aprovado em concurso público? É sobre isso que vamos conversar hoje. Meu nome é Ricardo Samuca e eu ajudo você a transformar a IA na extensão do seu cérebro para passar no concurso dos seus sonhos com menos tempo de estudo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like e escreva nos comentários qual o concurso dos seus sonhos que você quer passar. Assim, você me ajuda a ajudar a mais pessoas e a vida vai te mandar mais ajuda também. A primeira pergunta que você precisa fazer é: qual é a forma que a maioria das pessoas estuda? E talvez você também siga este caminho. Eu já segui. O caminho natural, mas errado, é esse. Você começa assistindo videoaula, depois vai para o material teórico, lê todas as páginas, grifa tudo, tudo fica importante, tudo fica colorido. Você já começa a desconfiar que tem algo errado. Será que tudo isso é mesmo importante? Ou será que você está grifando demais? E aí, por fim, você vai para as questões. Quando chega nas questões, você erra muitas. Percebe então que você não aprendeu nada. Percebe que grifou coisas que não deveria e não grifou coisas que realmente caem na prova. Esse caminho é o que a maioria de nós concurseiros fazemos. Mas é um caminho que te faz perder tempo, gastar energia, fazer coisas desnecessárias. O método que avalia o seu aprendizado, que é a resolução de questões, você deixa por último. E até chegar lá, você já perdeu foco, concentração, tempo, se frustrou, criou ansiedade e prejudicou os seus estudos. Agora, a grande pergunta: é possível ser aprovado exclusivamente resolvendo questões? Na teoria, sim. Resolver questões é a melhor forma de perceber que o quanto você acha que sabe, na verdade, você sabe muito menos. As questões fazem você ter que lembrar o conteúdo de fato. O que você já domina, o que você já aprendeu. E não ficar preso naquela ilusão de que entendeu só porque leu e pareceu fácil. Quando você bate o olho no material teórico, tudo parece mil maravilhas. Parece que você entendeu tudo. Aí você vai para as questões e percebe que não é bem assim, né? E isso é ótimo. Esse momento de frustração, de perceber que você não sabe o quanto acredita que sabe, é maravilhoso para o seu aprendizado. As questões vão te dar um tapa na cara, e isso é bom. Mas tem um porém. Estudar por questões não é simplesmente pegar questões e ficar respondendo. Resolver, resolver e resolver. E acreditar que por osmose, por repetição, você vai aprender. Se você acredita que é assim, não vai dar certo. Você vai ter que passar por um processo doloroso, um processo fragmentado. Você vai ter conhecimentos aleatórios ali fragmentados até dentro da mesma matéria. Você vai errar muito mais do que acertar. Vai parecer que você é um analfabeto funcional. Vai parecer que não está adiantando. Você vai ter que se contentar, às vezes, com um pequeno comentário da questão e acreditar que aquilo ali é realmente importante. Você vai ter que saber lidar com esse quebra-cabeças. Pegar pequenos pedaços da matéria de forma fragmentada, sendo apresentados ali para você dentro da mesma questão, no comentário de cada alternativa. Você vai ter que ter paciência para pegar essas pecinhas e ir montando o quebra-cabeça da teoria. Além disso, você precisa selecionar as questões. Saber como selecionar, para que você consiga ver toda a teoria somente por meio daquelas questões. Existe toda uma estrutura por trás de estudar exclusivamente por questões. E você precisa de um ótimo planejamento para ter produtividade nesse processo. Precisa de bastante controle emocional. Não é fácil para qualquer um. Na verdade, é muito difícil fazer dessa forma. Pouquíssimas pessoas conseguem. Não chega nem a 5 ou 8% do total de alunos. Pessoas que por algum motivo têm essa facilidade. Pelo histórico de vida, histórico de concursos, histórico de estudos, elas conseguem praticamente só estudar por meio de questões comentadas sem quase nunca pegar o material teórico.
usando somente os comentários das questões para formar o seu material de revisão. E mandam bem, mas tem todos esses problemas e desafios no meio do caminho. Você precisa ter, de certa forma, um certo domínio emocional. Por quê? Porque você vai precisar mudar a sua postura mental. A nossa postura mental perante o erro normalmente é de dor, decepção, frustração. Você vai ter que mudar isso. Você vai precisar ter até a postura de comemorar quando você erra, porque essa é a sua chance de fechar aquela brecha do seu conhecimento e acertar na prova. E você também vai precisar de uma estratégia de planejamento muito boa para dar conta disso. Por isso, eu particularmente não recomendo que você acredite que estudar exclusivamente por questões seja o caminho, porque você pode ficar forçando isso demais e pouquíssimas pessoas conseguem, estatisticamente são muito poucas. Mas antes de continuar, deixa eu te dar um recado importante. Se você está sentindo que precisa de um passo a passo claro, de um plano para organizar os seus estudos, definir prioridades e parar de perder tempo, eu preparei um material gratuito para você. Lembre-se que, além de clareza, você precisa ter um plano, pois eu vou te ensinar como montar esse plano. Chama-se Os 5 Passos para Sair do Caos nos Estudos. É um vídeo bem curto que eu ensino você a montar um plano que te ajuda a estudar certo. O link vai ficar aqui embaixo na descrição. Deixe o seu e-mail e eu vou enviar um link para esta aula especial de graça para te ajudar nos seus estudos. Agora, existe a técnica correta de você estudar a partir de questões. É diferente de somente estudar por questões, tá? Você vai estudar a partir de questões comentadas. E você vai utilizar as questões como direcionamento para estudar cada vez mais de forma objetiva, de forma mais direcionada, de forma mais ativa. Existem muitos benefícios neurocientíficos em relação ao uso de questões para você evoluir nos estudos, memorizar melhor e aprender mais rápido. E é isso que eu quero te explicar agora. Dicas, técnicas e macetes para você estudar por questões de forma eficiente. E aí é no sentido de, a partir de questões comentadas, você vai estudar o material. Você vai estudar um material teórico. Sim, se necessário, utilizar videoaulas também. Utilizar o comentário das questões. Utilizar a lei seca. Porém, todo o seu estudo será pautado em questões. E aí a primeira dica é, resolva questões todos os dias. Sim, você precisa resolver questões todos os dias. Eu sempre digo que o seu dia de estudo e a sua meta de estudo de cada matéria tem que ser CPR, conhecimento, prática e repetição. Conhecimento é o estudo teórico, prática é a resolução da questão, repetição é a revisão. Você pode utilizar as questões nesses 3 momentos. O conhecimento não precisa ser só PDF ou só videoaula. Você pode também utilizar questões para nortear o seu conhecimento. A prática é a resolução de questões e a revisão, a recordação. Você também pode utilizar questões. Segunda dica, sempre utilize questões comentadas. Quando você tem os comentários, eles vão te mostrar o conteúdo que você ainda não sabe. Vão te mostrar o que mais cai, o que é mais cobrado. Se você pega uma questão sem comentário, é complicado de você estudar por aquela questão, tá? Você fica caçando conteúdo, perde tempo. O comentário da questão já está ali bonitinho, dizendo qual que é o assunto, o que é importante, o que não é. Use sempre questões comentadas, tá bom? Claro, quando você for resolver para testar, você não olha o comentário antes, né? Senão fica fácil demais. Mas o comentário da questão é fundamental para te direcionar os estudos, para te auxiliar nessa seleção da teoria. Você otimiza o tempo. Em vez de levar páginas para entender aquilo, o comentário da questão te dá aquilo de forma objetiva, resumida, esquematizada. Você poupa tempo e poupa energia. E a terceira dica é, crie resumos a partir dessas questões. Você vai resolver ali 20, 30, 40 questões por dia. Se você não criar um resumo a partir do comentário dessas questões, como é que você vai revisar depois, né?
Um resumo objetivo com palavras-chave para você se recordar dos principais pontos. Imagina você ter que revisar tudo de novo. Ficar caçando as questões que você resolveu. Onde estava mesmo? De qual matéria? Qual assunto? Você vai perder muito tempo. Não vai ser produtivo. Então, conforme você for resolvendo as questões, estudando a partir delas e dos comentários, você precisa criar um resumo de cada matéria sobre aquelas questões, para quando você for revisar, você ter um material direcionado, rápido e objetivo. E a minha quarta dica é: não resolva um bloco de questões extremamente grande de uma matéria e de uma vez só, tá? Isso não é produtivo também. A neurociência nos mostra que quando você pega um conteúdo e intercala com outros conteúdos e cria um espaçamento entre eles, você aprende muito mais. Então, ao invés de estudar 1h30 de questões de direito constitucional, depois 1h30 de gestão pública, depois 1h30 de contabilidade, estude 30, 40, 50 minutos de constitucional. Vá para a gestão pública, volte para a constitucional, vá para a contabilidade, volte para a gestão pública. Quanto mais você intercala os conceitos, as matérias, melhor vai ser para você. Você pode intercalar entre matérias, pode intercalar entre assuntos da mesma matéria. Isso é fundamental para potencializar a sua memória e para consolidar melhor essa matéria na sua memória. Pode parecer estranho, pode parecer que fica meio bagunçado ali, né? Mas, para fins de memorização de médio e longo prazo, que é a memória que você precisa para passar no concurso, isso é muito mais vantajoso, tá? Você se cansa menos, tem um dinamismo maior e você vai ter uma concentração, uma memorização e uma consolidação mais eficaz. A quinta dica é: cuidado com o sobreaprendizado. Sobreaprendizado é quando você está estudando uma matéria, resolvendo uma lista de questões. Você resolve 20 questões. E digamos que naquelas 20 você já viu o suficiente para entender aquele conceito. Você já viu o suficiente para passar por aquela matéria, para pegar os principais pontos. Mas você continuou ali resolvendo. Resolveu 60 questões. Esse tempo a mais que você gastou, essas 40 questões a mais, não vão te adiantar de nada praticamente. Não estão te dando progresso, novos entendimentos, novos conceitos. Não estão reforçando nada. Ficou quase uma repetição sem sentido, porque você já sabe a matéria. Isso é sobreaprendizado, né? Você passa do limite do aprendizado útil e começa a perder tempo com o que você já sabe. Então, a minha dica é o seguinte: busque sempre ficar entre 15 a 25 questões, no máximo 30, de cada assunto, de cada aula. Mais do que isso, você já treinou, já consolidou, não vale a pena, tá? Depois, com o tempo, a cada ciclo de estudo, a cada meta, você resolve umas questões diferentes, tá? Aí sim você vai utilizando mais questões para perceber como que é cobrado de forma diferente lá na prova. E dessa forma vai ser mais efetivo. Resolver tudo junto de uma só vez não vale a pena. É gasto de energia desnecessário. Não queira ser aquela pessoa que acha que tem que resolver todas as questões do PDF, todas as questões do material, se não está deixando para trás, senão não está estudando com qualidade. Qualidade não é quantidade. A sexta dica para estudar com questões é: preste atenção no tempo de resolução das questões. Comece a perceber quanto tempo que você leva para resolver questões de cada matéria. No dia da sua prova, você terá um tempo estabelecido. Geralmente, algo em torno aí de 2 a 3 minutos por questão, considerando o tempo de passar o gabarito e tal, né? Você precisa ter atenção nisso, tá? Eu não estou dizendo para você ficar fazendo simulados em casa o tempo todo, não é isso, tá? Mas, se você resolver questões todos os dias e prestar atenção no seu tempo de evolução, isso já vai te treinar para a prova. Matérias de exatas, por exemplo, é normal você levar aí 5, 6, 7 minutos, tá? Mas você vai perceber que tem matérias que você vai ter uma média aí de 1 minuto e meio. E isso vai compensar no final, tá bom? Atenção então ao tempo de resolução.
Mas não se preocupe com o tempo como prioridade, tá? Porque isso te leva para quantidade, para velocidade. Foque sempre na qualidade, que a velocidade e a quantidade ela vai vir com o tempo para você, tá bom? A sétima dica é: use o efeito teste a seu favor. O que é o efeito teste? O efeito teste é o que a neurociência explica da seguinte forma: quando você testa o seu conhecimento e tem um feedback, você cria emoções em cima disso. Emoção de vergonha, curiosidade, interesse, frustração. Caramba, eu errei. Não queria ter errado. Por que será que eu errei? Curiosidade, né? Emoção, emoção, emoção. O efeito teste, principalmente quando você tem um certo atraso no feedback, potencializa ainda mais a consolidação da sua memória. Quando você erra uma questão, você aprende mais. Eu amo o erro, tá? Quando você erra, você aprende mais. E se você resolve uma questão, tem um período de tempo e depois tem o feedback e você errou, o aprendizado ainda é mais forte, é mais consolidado. Quando você acerta uma questão e a conexão neural se forma, ela tem uma certa largura. A informação está ali, é forte, mas se você deixar de ver por muito tempo, ela vai começar a se dissolver. Quando você erra, sente aquela emoção, aquela curiosidade de entender por que errou e depois se debruça sobre o erro. A conexão, então, que se forma é muito mais forte. Praticamente essa conexão já não se desfaz mais, tá? Tenho certeza que muitas questões que você errou hoje, você ficou pé da vida, foi lá, viu o que errou, analisou o feedback, entendeu e você nunca mais esqueceu. Ou esqueceu muito menos do que aquelas que você acertou rapidamente. O efeito teste é poderosíssimo. E se você tiver um pequeno delay, é ainda melhor. Esse espaçamento entre a resolução e a correção, o feedback, o entendimento do porquê você errou. O que você pode fazer? Resolve questões aí dali a 5 minutos, 10 minutos. Vai tomar uma água, vai tomar banho, vai comer, vai jantar. Faz qualquer coisa. E depois volta e corrige aquelas questões. Não faça de imediato. Esse pequeno delay já vai ser poderosíssimo para o seu aprendizado. A oitava dica é: crie uma lista de questões certeiras. Conforme você for aprendendo, resolvendo questões, evoluindo, você vai perceber que existem algumas questões que funcionam quase que como um resumo de determinado assunto inteiro, tá? Às vezes, uma ou duas questões resumem uma aula inteira, porque as alternativas trazem uma gama de conteúdo muito grande. São grandes centelhas. Com o tempo, você vai criando uma lista destas questões. Talvez 15, 20, 30 questões. Com elas, você consegue revisar a matéria inteira do seu concurso, porque são questões solteiras. Cada alternativa A, B, C, D e E traz um conceito importante, outro conceito e outro. E você tem uma revisão do edital quase inteiro por meio de poucas questões. Você não vai precisar de 100, 200, 300 questões. Essas questões certeiras são quase um resumo da aula, de um assunto, de um tópico. Você vai encontrar com o tempo. Conforme for encontrando, comece a criar um caderno de questões certeiras. Elas vão te dar um resumo muito rápido e vão te ajudar na revisão da matéria, especialmente no pós-edital. E isso também passa por você sempre analisar os seus erros. Quando você erra uma questão, por que você errou, né? Existem 4 motivos principais. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso depois, tá? Mas fica essa dica por enquanto. Agora, vamos falar dos 3 tipos de questões que você costuma ter. Nós temos as questões de direcionamento, questões de fixação do conteúdo e questões de recordação e teste. Questões de direcionamento são aquelas que você vai passar o olho, você não vai resolver nada por enquanto, tá? Você vai passar o olho nelas antes de iniciar os seus estudos, para direcionar o seu estudo. Você passa ali durante 5 minutinhos e olha para depois estudar. Questões de fixação são as questões que você acabou de estudar. Você resolve logo após o estudo. São questões para fixar melhor o conhecimento. Não é para demonstrar o seu desempenho real, é para fixar. E tem as questões de recordação e teste,
que são aquelas que você resolve de um assunto que você estudou semana passada, sem ver a teoria, para ver se realmente o seu desempenho melhorou. Essa é a questão de recordação. Para você testar mesmo, tá? Agora, a cereja do bolo. Antes de você começar a estudar qualquer material em PDF ou videoaula, pegue durante 5 minutos iniciais as questões referentes àquele material. Você tem ali a aula 4 de Direito Processual Penal, por exemplo? Você vai no final, pega as questões e passa o olho. Olha, essa questão aqui está falando sobre os princípios do processo penal. Aqui tem a definição de processo penal. Aqui tem os envolvidos. Aqui tem um prazo. Caramba, como será que são esses prazos? Nossa, quem são essas pessoas envolvidas? Aqui tem as etapas. Etapa tal, tal e tal. Será que é isso mesmo? O nosso cérebro gosta do conhecido. Quando você faz esse sobrevoo primeiro nas questões comentadas e depois vai para o material, o seu cérebro não tem aquela ideia, meu Deus, o que será que é isso, né? Nunca vi nada disso, estou perdido. O que será que é importante? Será que eu tenho que marcar tudo? Você não vai ter esse sentimento de que tudo é importante, tudo parece principal, tudo vai cair, tá? É por isso que no início você pega as questões, dá uma olhada, resolve algumas no chute mesmo e fica com aquilo ligado na sua mente. Essa questão falou sobre o princípio, aqui sobre as etapas, essa aqui sobre os agentes envolvidos. Legal. Então, eu sei que é mais ou menos isso que eu tenho que caçar nos estudos. Você já está direcionando o seu foco. Está dizendo para o seu cérebro, olha, isso aqui é importante. Está sendo cobrado aqui numa questão de outro concurso. Vamos caçar isso nos estudos. Aí você vai para os estudos do PDF e começa a estudar. Você já vai perceber que vai ficar mais fácil. É como se o seu cérebro já começasse a caçar aquelas informações. Você vai começar a grifar bem menos, porque você já vai começar a seguir os dados pelas questões dos concursos. Você vai estudar com mais direcionamento, com mais eficiência, com mais foco. E aí, no final, você vai resolver as questões de novo. Você viu as questões quase 3 vezes. No começo, sobrevoando. Durante os estudos, porque você se lembrou da questão enquanto lia a teoria. E no final, refazendo como fixação do conteúdo. Faça isso a partir de hoje. Vai mudar da água para o vinho o seu estudo. Essa é uma forma magnífica de você utilizar questões. E aí sim você está estudando por questões comentadas. A partir de questões, leia a questão. Veja como o comentário aborda o que é principal. Se você achar necessário, vai para o material teórico, estuda. Grifa no material teórico para você ter os seus grifos. Depois, no final, resolve a questão de novo. Se você perceber que o próprio comentário já está muito bem fundamentado, talvez ele já seja o seu material de estudo. Resumo: questões no começo para direcionar, questões no meio para fixar e questões no final para reforçar e consolidar. Esse é o jeito certo de estudar por questões. Claro que pode ser que você seja aquela pessoa que consegue estudar só por questões comentadas, né? Mas, como eu falei para você no começo, isso é a minoria e você não precisa fazer isso, tá? Não é obrigatório. Se você fizer o que eu estou te falando, começar a usar as questões no começo para depois ir para o material teórico direcionado, você já vai acelerar muito os seus estudos. Você vai começar a grifar menos porque vai grifar melhor. Vai perceber que muita coisa do material você pode até passar rápido, porque aquilo é estrutura textual para você criar o material escrito. Você vai direto nos pontos principais do PDF com base nas questões que você viu e consegue ter marcações muito mais eficientes. Resolver questões nos seus estudos, no começo, no meio e no fim, é a melhor ferramenta que você tem de direcionamento, de eficiência nos estudos e de reforço no seu aprendizado. E aí, qual dessas dicas fez mais sentido para você? Escreve aí para mim nos comentários e compartilha com alguém que também está estudando. Lembre-se que a gente recebe da vida o que a gente dá para as pessoas. Assim, e baixe o vídeo gratuito, os 5 passos para sair do caos nos estudos, que eu preparei para você
para acelerar o seu nome no edital. Deixei um link aqui na descrição e outro fixado no primeiro comentário, tá bom? Clique e pegue o seu presente. E se inscreva no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.